A paz de Deus seja com todos. Amém. Leio hoje para todos nós uma palavra, uma reflexão, ou melhor, o início do Sermão do Monte. Eu leio Mateus 5, 1 a 12. As bem-aventuranças. Convido a todos para uma reflexão pessoal sobre estas palavras de ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Caros amigos, conforme Jesus, quem são os bem-aventurados? Uma vez ele diz: os humildes de espírito. Somos humildes de espírito, os que choram, os que sabem entender o sofrimento, a dor, às vezes a sua e muitas vezes as de um outro. Os mansos. Sou o manso. Pergunta que é importante que eu me faça. Os que têm fome e sede de justiça. Justiça em nosso mundo. Os misericordiosos. Aqueles que praticam bondade, misericórdia, a compaixão, os limpos de coração. O que está em nosso coração? O que mexe com ele? Quais são os pensamentos que através dele vêm ao mundo através de nós? Os pacificadores. Hoje o mundo clama por paz, por pacificadores, mas não qualquer paz. A paz que Deus dá. A paz do príncipe da paz, Jesus Cristo. Os perseguidos por causa da justiça. O mundo também é isso. Os que querem ser justos muitas vezes sofrem por isso. Os injuriados e os perseguidos. E aí ele diz, terminando: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quem consegue, através de Deus, ser um bem-aventurado e praticar estas grandes obras, essas grandes atitudes de Deus, onde eu estou, no meu meio, uma vez na minha própria família, comigo, no trabalho, com filhos, com pessoas ao nosso lado, ele pode ser um bem-aventurado e pode se regozijar porque é grande o seu galardão nos céus. Para lembrar, Jesus termina o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão de ensinamento, onde Jesus tem perto dele os discípulos e ele ensina, começando com as bem-aventuranças. E Jesus termina esse Sermão da Montanha, que é importante a gente ler muitas vezes.
está em Mateus 5, 6 e 7. Estes 3 versículos formam o Sermão do Monte. E no fim Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqueles que ouvem e praticam. E aí ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, ela caiu, sendo grande a sua ruína, porque fora construída sem fundamento, sobre a areia. Por isso eu recomendo a todos vocês e a mim mesmo, para que façamos um programa de leitura do Sermão do Monte. Ele nos ensina todas as coisas verdadeiras do Evangelho. Ele traz o Evangelho mais puro, a boa notícia do Deus que vem, do Deus que me acha. Quando eu me escondo através das coisas, através do trabalho muitas vezes, quando eu não tenho tempo, Deus me acha e me ensina para uma vida cristã, para uma vida de espiritualidade profunda, humilde, mansa, pacífica e verdadeira. Tenham todos uma boa semana. Pensem sobre isso que aqui falei. Que Deus abençoe a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.